contra o corte de verba nas estaduais, por um efetivo político de assistência estudantil. Estamos em greve. Universidade Estadual Vale do Acaraú, eu vou tirar você desse lugar. Reitor, direto já. Viva! Viva a sociedade alternativa! Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Viva o professor! Viva o estudante! Viva o funcionário! Viva! Em maio agora do ano de 2013, com a inauguração do CCS, o governador do estado feito uma solicitação pela ex-diretora do centro, aqui, a professora Cleire, ele se prontificou a fazer uma reforma do Centro de Ciências Humanas. E nós estamos agora num processo de discussão e de aproximação com o governo do estado, via a Prefeitura de Sobral, juntamente com a reitoria aqui da universidade, para que a gente então venha a ter êxito no nosso pleito, né? Quais são os problemas principais hoje do CCH? É espaço mesmo. No que diz respeito a essa necessidade da planta, né? Com as salas de aulas que nós temos hoje e com a qualidade mesmo das salas de aula, quer dizer, as salas de aula elas não são climatizadas, elas são muito quentes, né? Quer dizer, há um desconforto muito grande para os alunos que vêm de longe e não tem salas com o número necessário. Então os problemas são problemas básicos, mas problemas sérios, né? Problemas de infraestrutura mesmo. O CCH ele tem um problema sério com água, não é? Nós temos um problema sério propriamente de espaço e da qualidade do espaço que nós temos. Então essa planta, esse projeto ele é necessário para que o centro, que é um centro importante, é um centro que tem muita produção científica, acadêmica, é um centro que hoje nós temos muitos bolsistas que passam praticamente o dia todo aqui no CCH, então é necessário mesmo o conforto, não só para os alunos, mas para os professores também. E nós temos professores hoje, para ter uma ideia, a história hoje ela conta com 9 professores substitutos. O curso de geografia que hoje... Eles estão substituindo alguém? Pois é, o problema é que essa substituição, de fato, ela não existe, né? Então o CCH há bastante tempo já vem com uma carência de mais de 30 professores. Aqui mesmo na geografia nós temos sérios problemas, carência de professores, carência de funcionários. Isso é um aspecto que eu gostaria muito de poder frisar, porque nós temos aqui, por exemplo, atualmente, nós não temos um funcionário efetivo, né? Na verdade, nós estamos aqui numa situação precária. Ao mesmo tempo em que a gente está comemorando a aprovação do nosso mestrado, a gente tem que avaliar uma série de dificuldades no processo de consolidação do mesmo, que não está certamente desvinculado dessa pauta colocada hoje pelo sindicato. Então, um dos primeiros que eu aponto é a questão dos ar-condicionados. Recentemente a gente teve um seminário do mestrado, onde a gente só viu os nossos convidados e as pessoas que estavam assistindo se abanando, né? Não tinha saída, porque o auditório central, o auditório Milton Santos, né, vocês podem verificar que as carteiras estão quebradas e os ar-condicionados também, né, funcionam de forma muito precária, ainda os ar-condicionados janeleiros. A sala de vídeo onde acontecem as nossas aulas também, né, são 3 ar-condicionados, funciona 1 e 2 não. O auditório menor das ciências sociais na mesma situação. Data show, a gente também tem que ficar deslocando de um lugar para outro. Apoio à organização de eventos científicos, a gente pode dizer que ainda existe, né? Uma universidade que não tem uma política de apoio a eventos científicos é uma universidade que não está preparada realmente para a pesquisa. A editora universitária é uma caixa preta dentro dessa universidade. Ninguém sabe em que mãos estão, né, como ela funciona, como conseguir apoio para a publicação, como fazer realmente para dar celeridade à revisão de trabalhos científicos, etc. Está se prevendo aí, não é? Engraçado que com o movimento da greve tudo apareceu, né?
está se prevendo aí, está sendo até exposto uma planta para o novo CCH, mas é outra coisa que a gente está realmente, digamos assim, aquele misto de expectativa, né, de uma coisa boa, e ao mesmo tempo a gente está sem saber como é que vai ser, como vai se dar todo esse processo. A gente vai ficar onde? Vai ficar com uma química, com uma pedagogia, que até hoje está se jogado, perambulando para lá e para cá, e não se tem realmente de fato um espaço deles. E isso a gente, num momento muito sério que nós estamos vivendo agora, né, de mais um curso de graduação, que é a questão do bacharelado, que foi aprovado recentemente, que já vai ter vagas agora para vestibular. O CCH é o mais precário de todos, né, no sentido da estrutura do espaço físico, né, vários cursos, inclusive cursos de História, Ciências Sociais, tem uma carência muito grande de professores, assim como nós temos também. A nossa parceria aqui com o mestrado da UFC e da UES, ela funciona muito bem. Muitos professores, né, trazidos de outras universidades, outros estados, vêm para a UFC e para a UES, e a gente precisaria apenas de um transporte para trazer esse professor. Quando tem gasolina, não tem motorista. Quando tem motorista, não tem gasolina. Quando tem gasolina e motorista, não tem documentação. Ai, meu filho. Equipar o laboratório de estudos ambientais, né? Nós mudamos recentemente os computadores para consertar, que é um outro problema, porque como ele é de projeto, né, tem toda uma burocracia para que se possa consertar. Como nós sabemos, atualmente quem está construindo o patrimônio da UFBA são os próprios professores por meio dos seus projetos, porque a gente mesmo, por meio da universidade, uma política de manutenção, voltada ao ensino e à pesquisa e à extensão, isso não existe. E aqui a posturada não funciona, né? A gente não tem condição, tanto é que o laboratório aqui a gente não está usando, porque é quente demais, a parede aqui pega sol. Essa impressora aqui, impressora grande para imprimir A3, e é uma dificuldade tremenda para a gente conseguir, não é, dela conseguir cartucho. Quando consegue, são aqueles cartuchos, digamos assim, genéricos, né? Que a impressora acaba não aceitando, então dura assim coisa de poucos dias, depois pronto, pifa, não tem mais condições. E aí, quando você tenta recarregar, a impressora não aceita novamente, porque é de baixíssima qualidade os cartuchos que são enviados. Diárias para os professores viajarem para evento, eu não sei qual é a mágica que essa administração faz, mas há uma mobilidade, né, unilateral, né? Na realidade, a gente começa o ano com um orçamento para que os professores possam minguar do orçamento, para que professores e alunos possam se planejar para ir aos eventos científicos. Quando chega também no meio do ano, o dinheiro simplesmente desaparece porque foi desviado da sua função inicial sem um aviso, né, anterior. Esse ano a gente recebeu uma determinação de que tínhamos apenas R$100 para gastar de telefone fixo. Aí eu pergunto, para onde estão indo os telefones corporativos dessa universidade? Ficam nas mãos de quem? Porque a gente, quando organiza um evento aqui, tem que ligar para os professores com os nossos celulares. Nem o telefone fixo a gente pode utilizar para fazer ligações externas, além de R$100, nem temos um telefone corporativo para utilizar para atender essas necessidades, né? Com certeza, a gente não vê uma ação efetiva. Não existe essa política realmente de plano estratégico de atender, né, as demandas dos cursos. A gente não vê isso de fato na UFBA. Basta ver como foi construído o plano estratégico da universidade, rapaz. Enquanto que lá na URES a comunidade toda é convidada a construir o plano estratégico, aqui não. Um certo grupo, né, de iluminados se reúne, né, faz esse planejamento e pronto. A gente depois toma conhecimento, pode dar alguns pitaquinhos de nada, mas não vende a essência. Aquilo que estabelece essas políticas da estratégia, né, e tudo mais, e como elas vão ser implantadas, a gente de fato não participa disso aí, né? Não existe uma transparência, uma democracia em relação a isso. Então,
Na realidade, eu como professora do curso de mestrado em Geografia, como coordenadora e como professora do curso de graduação, eu diria que o que a gente vive hoje na UVA é uma permanente tarefa de gincana. É uma gincana, é um desafio para a gente conseguir um transporte para trazer um professor, é um desafio para a gente conseguir uma diária para ir para um evento, é um desafio para a gente dar uma aula minimamente confortável para os nossos alunos numa sala com ar-condicionado, é uma tarefa de gincana se organizar um evento, enfim. Certo? Então, eu vejo o seguinte, se a administração dessa universidade, junto com o governador do estado, se não tem compromisso com as universidades estaduais, que realmente assumam isso para realmente a gente poder debater qual é o futuro das nossas universidades. É fácil. Falcão, queria saber assim, qual é a tua opinião com relação a esse movimento da greve, né? O que você está achando disso? Nilson, eu percebo da seguinte forma: quando existe um movimento que agrega várias pessoas, é porque existe uma situação de incômodo, né? E quando tem uma situação de incômodo, eu acho que a gente tem que refletir sobre essa situação. Sim, com relação à posição institucional, você como pró-reitor, você sabe qual é a posição da UVA com relação a todo esse movimento? Olha, comumente as administrações não querem greve, no aspecto geral de todas as greves. E comumente também as administrações querem resolver os problemas. Então a administração ela tem um caráter muito político, de levar as reivindicações, de tentar solucionar e por outro lado não criar algum mecanismo que a greve minimize logo os efeitos da greve. Porque qual é o efeito maior da greve? Na minha opinião, isso é uma opinião pessoal minha. Um efeito de imediato é a falta de aula. Isso é irrecuperável, digamos assim. Mas a greve também faz parte de um processo histórico. Aí eu volto ao início da conversa. Quando existe inquietação, quando a inquietação movimenta várias pessoas, algo está errado. Nós damos aula no curso de Física com algum sacrifício pessoal, porque a gente, mesmo sabendo que a gente não deve exceder certa carga horária, a gente sabe que tem que exceder, acaba excedendo, porque senão os alunos vão ficar com semestres atrasados e a gente quer que o fluxo continue, haja uma continuidade do fluxo, né? A gente não quer que eles fiquem atrasados por conta de faltas, então a gente assume tarefas que nem seriam nossa obrigação, tá certo? A gente dá disciplinas de matemática, que seria uma obrigação do curso de matemática, porque o curso de matemática não tem professores, tá certo? A gente direciona, trabalha com disciplinas pedagógicas, embora a formação pedagógica da gente não seja completa, tá certo? Porque só tem três professores com essa preparação. E isso é tudo por conta da falta de professores, né? Falta de concurso para professores, né? O pessoal se aposenta, tá certo? E não temos reposição, ok? E o curso de Física já sempre teve um número baixo de professores, só que a demanda ela tendeu a aumentar, né, nos últimos anos por conta da inserção de algumas disciplinas por alguns cursos que necessitavam de professores de física. A química, o bacharelado da química precisa de mais professores, tá certo? Nós tínhamos uma proposta de pós-graduação junto com a Sociedade Brasileira de Física, que a gente participaria do mestrado profissional deles, só que a gente tem um número tão pequeno de professores que se a gente entrasse, nós vamos ter problemas de lecionar na graduação, porque não vamos ter mais tempo para mais nada, vamos dar aula. E temos que fazer trabalho de pesquisa, temos trabalho de extensão. Quantos ao todo o efetivo? O quadro efetivo são 10 professores. O ideal seria ter quantos professores? Olha, nosso ideal seria um número, no mínimo, um número semelhante ao da biologia, da química, algo em torno entre uns 16, 17 professores. Aqui é o prédio do... Esse aqui é o prédio do IFET, é o prédio do laboratório do IFET. A diferença, né? Esse é um prédio bem cuidado, né? É novo, né? Eles estão trabalhando para melhorar a sua infraestrutura e eles têm muitas verbas para isso, tem pessoal para isso, tá certo? E é bem cuidadinho, né? O nosso é assim, um pouquinho mais desleixado, por vários motivos, né? Que já foram tratados aqui. Vamos agora no laboratório de informática, que eu dou aula de desenho arquitetônico e desenho para a construção civil. Eu acho que está tendo até aula aí, se eu não me engano. Bom,
Vamos ver se está tendo aula aqui. Com licença, gente. Nilson, aqui onde eu dou aula, eles colocam a própria projeção do Data Show, que esse Data Show é próprio do professor, ele próprio confirma, esse Data Show é dele, particular do Augusto Azevedo. E aqui, ó, a gente dá aula num local inapropriado que reflete a projeção, que deveria ser nessa parte aí do que está quebrado, e foi enviado vários ofícios pedindo ó, aqui, ó, é prova que está quebrada. Isso aqui quebrou, ó, essa parte e não se repôs mais. Outra coisa, esse computador do professor, ele não tem, ninguém usa mais ele, nem um professor que usa o laboratório usa mais ele. Porque além dele não ter o software AutoCAD que a gente dá aula, certo? Ele vive quebrado, esse aqui. Esse recado aqui, ó, as centrais de ar devem ser ligadas e desligadas com controle remoto e não mais através de disjuntores. Isso aí foi um recado que foi colocado de tanto problema que teve com esse disjuntor aqui, que já até papocou enquanto a gente estava dando aula, saindo fumaça e os alunos tudo apavorado. Então, os alunos, a maioria trazem os seus notebooks por não ter condição de utilizar o próprio computador do laboratório. Se você notar, eu não sei se o áudio é bom dessa câmera, mas se você notar, aquele ar-condicionado, o barulho dele, se eu desligasse aqui, a gente pode fazer até um experimento com e sem o barulho. Por exemplo, agora está com o barulho, mas eu vou desligar ele para você ver a paz interior que fica o professor. Eu acho que ele vira um verdadeiro monge budista, depois que ele chega aqui e tira esse dinossauro que atrapalha qualquer tipo de aula de um professor, né? Concentração. Concentração. Olha só a diferença. Olha só. Sem ele. E sobre a precarização do Campo Cidal, eu tenho a dizer que o banheiro, que é uma coisa simples, quando a gente quer utilizar, se é que ele está aberto, porque normalmente na hora do almoço ele está fechado, e a hora que muitos alunos estão por aqui, ele falta banheiro, às vezes não tem água, não tem como nem limpar as mãos depois que utiliza. Para você ter uma noção, no semestre passado eu tenho uma disciplina de informática aplicada, onde no meu histórico está a disciplina bem direitinho lá, bem reajustada, mas eu não pisei o pé no laboratório de informática porque não tinha laboratório de informática. Tá entendendo a ironia? Que a minha disciplina de informática eu não entrei no laboratório de informática. E além de outros que estão em uma situação ainda pior. Temos o curso da Letras, que tem uma carência de mais de 12 professores, né? A Ciências Sociais também é um curso que há uma bastante carência de professores efetivos. A nossa pesquisa é sobre a política de educação superior no governo Cid Gomes e a repercussão disso no trabalho docente aqui na UVA. Então, para isso, nós fomos primeiro pegar dados para a gente mostrar, porque o governo Cid Gomes ele sempre coloca que ele tem investido muito na educação superior. E a gente foi ver quanto isso tem a ver com a questão da arrecadação do Estado, né? Então nós conseguimos, através da nossa pesquisa, alguns dados que nós consideramos que são importantes, de 2007 a 2012, que foi a arrecadação do governo nesse período, por exemplo, em termos de ICMS, aumentou 94,64% de 2007 a 2012. Teve um aumento também significativo na arrecadação do IPVA, que foi de 125,30%. E uma arrecadação também bastante significativa na receita patrimonial, que foi de 305,57%. Então, quer dizer, nós tivemos um crescimento econômico, um crescimento do PIB, e nós consideramos que isso deveria ser revestido na educação. Mas nós também coletamos dados de quanto o governo gastou nesse período em educação em relação ao PIB. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, de 2007 a 2011, a média de gasto com a educação em relação ao PIB não ultrapassa 0,33% a média, né? Então, quer dizer, não chega nem a 0,5%. Então, nós consideramos que isso é um gasto muito ínfimo. Às vezes ele diz que está investindo mais que o governo anterior, mas no governo anterior, essa relação do PIB com o gasto em educação superior também era de 0,25% a média.
Então, de 0,25 para 0,33, uma média, a gente acha que não teve muito crescimento, né? Não teve muito investimento na educação em relação ao PIB. Também pegamos dados da despesa de pessoal e a receita corrente líquida. Aí a gente viu que o estado do Ceará ele está investindo 43% em despesa de pessoal em relação à receita corrente líquida, quando o limite prudencial é em torno de 46% e o limite máximo que é permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal é 49%, ou seja, nós temos, como os economistas chamam, gordura para gastar com despesa de pessoal. A outra coisa que a gente acha importante colocar é sobre a execução orçamentária. Nós fizemos um levantamento da execução orçamentária nas 3 universidades e de 2007 a 2010, a UV é a universidade onde tem a menor execução orçamentária. É o menor orçamento das 3 e a menor execução orçamentária, né? Por isso, isso explica a nossa precarização. Todas as 3 universidades, elas estão precarizadas, mas nós temos, assim, algumas especificidades em cada uma. Então, na UVA, nós temos uma situação muito gritante. É a única que não tem restaurante e residência universitária. É a que tem o menor número de bolsas, a cobertura de bolsa em relação à quantidade de aluno é de 1,03, né? E nas outras? Nas outras chega, na UES é 3, pouco e na URCA é 2, alguma coisa. A gente tem esses dados mais precisos, mas assim de cabeça eu não estou lembrando. A nossa razão no ano de 2012 foi de 25, alguma coisa de aluno-professor, que é um nível muito alto, enquanto na UES e na URCA gira em torno de 16, 17. Isso significa que nós temos alunos e poucos professores em relação à quantidade de alunos, né? Nós necessitamos de mais professores. Há uma supervalorização das horas destinadas ao cargo administrativo e também ao ensino, e nós consideramos que nós não podemos ter essa concepção, porque a nossa concepção é de universidade, e a universidade se caracteriza pela pesquisa, né? Em relação ao corpo docente, por isso que a gente defende que a UVA deve ser uma universidade de pesquisa, tem condições e deve ser tratada dessa forma, porque nós temos um corpo docente bastante qualificado. Só para vocês terem uma ideia, em 2012, o perfil do nosso corpo docente, nós temos 101 especialistas ou graduados, mas nós temos 131 mestres, 68 doutores, 14 pós-doutores, 2 pós-graduandos em mestrado, 19 pós-graduando em doutorado e 3 pós-graduando em pós-doutorado. Nós somos a única universidade que tem a personalidade jurídica de direito privado. Quando na nossa pesquisa, nós vimos que na Constituição Estadual, no artigo 222, diz que as instituições educacionais de nível superior, criadas e mantidas pelo poder público, adotarão a natureza jurídica de fundação de direito público. Ou seja, o nosso estatuto ele está ferindo a Constituição Estadual. E isso também traz implicações para a questão da gestão da universidade. Por exemplo, nós temos também um problema que também é específico nosso, que nós não temos eleições para reitor. E nessa consulta, nessa última que teve agora em fevereiro de 2013, votaram 59 pessoas. Dessas 59 pessoas, majoritariamente nesse colégio especial, são pessoas que estão ocupando cargos administrativos. Então são pró-reitores, são diretores de centro, ou seja, pessoas que compõem a reitoria. E além disso, eles fizeram essa consulta às portas fechadas. Fecharam a universidade durante 2 dias, né? Ou seja, 70 pessoas, ou no caso desse ano, 59 pessoas, definiram o gestor da universidade em detrimento de 10.388 alunos e mais de 400 funcionários. Então nós consideramos que isso é algo que nós temos que resolver com urgência, porque nós não podemos mais ficar com acontecimentos desse tipo. E em relação à política de assistência estudantil, nós fomos buscar nas mensagens legislativas o que se colocava para a UVA e para as outras universidades em termos de assistência estudantil.
Então, o que a gente viu? Na mensagem legislativa de 2009, consta que estava em andamento a construção do restaurante da Urca e da Uva. O restaurante da Urca, em 2012 ou 2011, se eu não me engano, ele realmente foi construído, mas o da Uva até hoje os alunos não têm restaurante. Então, quer dizer, algo que estava em andamento, mas que até agora não se concretizou, né? Na UES houve o que estava programado nas mensagens legislativas, que foi a reforma e a ampliação do restaurante, e nós não temos ainda nosso restaurante e nem a residência estudantil, que a UES tem e que a Urca também foi construída a residência, ainda não está em funcionamento, mas ela já foi construída e está aguardando a abertura, né, de iniciar a entrada, o ingresso dos alunos nessa residência. No artigo 224 da Constituição Estadual, coloca que o governo deve investir nunca menos do que 5% na educação superior do Estado. E nós, levantando esses dados, nós verificamos que em 2007 foi investido apenas 1,92%, em 2008 2,06%, em 2009 2,29%, em 2010 2,76%, em 2011 2,55%, em 2012 2,44%, em 2013 2,66% e para 2014 está previsto investir 2,15%. Então, o que é que isso nos mostra? Que nós estamos, o Estado do Ceará investe menos do que a própria Constituição do Estado do Ceará obriga. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer?